Bom dia, Ala, querida. Tô morrendo de saudade de vocês. O bispo pediu para eu prestar meu testemunho hoje, né? Conforme toda a liderança tá fazendo todos os domingos. Então, eu gostaria de compartilhar uma mensagem do Elder Anderson, que fez todo sentido para mim nessa conferência. Ele fala sobre lembranças espirituais determinantes. E aí, para começar, eu gostaria de contar uma experiência minha, né? Já que ele fala de diversas experiências, inclusive do nosso profeta, eu gostaria de compartilhar uma experiência minha, que foi muito determinante para algumas coisas, né? Uma vez eu tava, acho que o Felipe tinha uns 4 anos mais ou menos, e nós fomos pra praia. E aí eu decidi fazer stand-up. Não sei se todos conhecem, stand-up é como se fosse uma prancha de surf, só que ele é maior e a pessoa anda em cima, né, com remo e vai remando de um lado para o outro. E aí eu decidi fazer. Só que, claro, né, eu não sou profissional, não sei fazer stand-up, tava aprendendo também, né? E aí a gente tava brincando ali nas ondas, no raso, eu, o Felipe e minha mãe. Então eu tava de joelhos na prancha, o Felipe sentadinho na frente, com uma boinha na cintura, e minha mãe segurando ele pra garantir, né, que tava tudo bem. A água tava para baixo da cintura da minha mãe, então tava tranquilo. Só que no mar a gente não tem como prever, né, o que acontece. E aí, de repente, a profundidade do mar desceu. Então, assim, o que para minha mãe antes estava a menos do que a cintura, ela ficou sem alcançar o chão. E ela não conseguiu segurar o Felipe. O que aconteceu nesse momento? A prancha, ela avançou para o mar. E ela foi indo, foi indo, e aí eu não tinha força suficiente para voltar. E nesse momento foi muito assustador, assim, porque a minha mãe, desesperada, porque não tinha como pegar a gente, o William estava descansando na areia, ele nem viu o que aconteceu. Eu não tinha força para voltar. E eu estava com meu filho de 4 anos na frente da prancha. E tudo podia acontecer naquele momento, né? Se ele ficasse agitado e decidisse pular, né? Sair da prancha, que mãe não ia atrás, né? Para poder tentar pegar o filho. E aí, quem ia garantir que eu teria condições de nadar e segurar o meu filho e cuidar de mim também, né? A gente podia, de repente, naquele momento, perder a nossa vida. E aí eu orei ao Senhor e pedi ajuda, orientação. E naquele momento, o que aconteceu? Eu tinha algumas escolhas, né? Eu tinha como tentar voltar, eu tentei, eu não tinha força suficiente para virar a prancha. E aí uma segunda opção seria avançar para o mar, porque lá na frente, bem lá na frente, tinha um profissional, uma pessoa que faz stand-up mais profissional, já no mar aberto, lá perto onde ficam os navios e tudo mais, lá na frente, tinha uma pessoa. E aí eu falei, Senhor, eu vou ter que ir para frente, porque eu não consigo ir para trás. E aí eu tinha que manter a calma, porque era longe. E eu tinha que passar essa calma pro Felipe, porque ele não podia se mexer. E foi o que eu fiz. Meio no sangue frio, eu segurei o remo e fui puxando até chegar na pessoa, né? Quando eu cheguei no rapaz, eu pedi por favor para ele me ensinar a voltar. E aí ele falou, né, olha, você vira pra direita, vira pra esquerda, inclina o corpo pra trás, pra frente. Ele foi me ensinando como fazer. E aí eu tive condições de voltar, né, virar a prancha. E aí usar toda a minha força que eu tinha pra poder
e chegando na praia, e aí quando chega nas ondas, as ondas elas vão a favor da praia, e aí elas foram me levando e eu consegui chegar na praia. Eu aprendi muitas lições com isso, né? Uma delas foi que até a gente consegue comparar com as escrituras, né? Que falam o caminho que a gente precisa seguir, mas a gente precisa estar alinhado com o Senhor e estar pronto para ouvir, né? Quando eu cheguei no rapaz, ele me ensinou o caminho que eu tinha que fazer. E aí eu consegui cumprir e preservar minha família, né? Agora, se eu não tivesse ouvido tanto o Senhor para poder conseguir chegar até o rapaz, quanto o rapaz me explicando o caminho que eu devia, como eu devia proceder dali para frente, né? Eu acho que eu podia colocar minha família em risco, mais risco ainda, né? Eu podia perder minha família, né? Então, eu acho que o rapaz foi como as escrituras na minha vida, né? O Senhor, ele deu as regras pra gente, né? Ele disse como a gente precisa proceder na nossa vida, mas ele deu as escrituras também para poder dar o passo a passo, né? Exemplos de como outras pessoas viveram, para que a gente possa também fazer o mesmo, seguir esses exemplos e chegar um dia no reino do Pai Celestial. Foi muito difícil para mim e foi uma experiência determinante espiritualmente. Eu fiquei um tempo depois com muito medo de ir para o mar. Eu não sei se eu consegui passar para vocês a angústia que eu senti, o medo que eu senti de incapacidade, eu me senti burra, assim, por que eu entrei nessa prancha, né? Por que eu inventei de fazer isso? E assim, ninguém teve culpa, né? Foi um imprevisto. Mas tudo isso aconteceu e fortaleceu o meu testemunho com o Senhor. Quando eu voltei para a praia, os meus joelhos estavam sangrando de tanta força que eu precisei fazer para chegar na praia. Eu imagino que nas nossas dificuldades do dia a dia a gente também às vezes sangra, né? Porque é muito difícil de tomar algumas decisões, é muito difícil de mudar algum comportamento, de mudar o caminho que a gente está indo para um outro que pode ser um pouco melhor, mas assim, às vezes isso faz a gente sangrar. E eu nunca vou esquecer a dor que eu senti no meu joelho. E essa dor comparada com a vida, né? A nossa vida. Então essa foi uma experiência determinante para mim, uma das experiências determinantes da minha vida, né? E aí eu vou ler aqui o que o Elder Anderson disse, né? Ele fala que quando as dificuldades pessoais ou condições do mundo que estão fora do nosso controle escurecem o nosso caminho, as lembranças espirituais do nosso livro da vida são como pedras luminosas que ajudam a clarear o caminho adiante. Então, quando a gente tem essas experiências na nossa vida, a gente tem que guardar numa caixinha para que bem importante dentro do nosso coração, para que quando a gente tiver experiências difíceis, quando o caminho ficar escuro, a gente possa voltar para trás e lembrar do quanto o Senhor nos abençoou, do quanto o Senhor foi importante na nossa vida alguma vez, e lembrar, né, de como a gente foi corajoso também, de como a gente conseguiu sobrepujar nossos desafios, né? E isso dá força para a gente conseguir sobrepujar os desafios atuais, né? Então ele também comenta que 18 anos após a primeira visão, o profeta Joseph Smith, né, ele escreveu um relato falando o quanto foi difícil para ele, quanto as pessoas ameaçavam ele, machucavam ele, maltratavam ele, né? Mas ele não tinha como negar, né? Por quê? O que ele tinha visto, né? Ele continuava trabalhando pelo Senhor e fazendo tudo que tinha que ser feito, porque ele não tinha como negar
o dia que ele teve a experiência espiritual determinante mais importante da vida dele, que foi o dia que ele viu o Pai Celestial e Jesus Cristo, né? Então, ele fala, né? Eu sabia, e sabia que Deus o sabia, e não podia negar. Aí o presidente Nelson também está dizendo, né, reforçando bastante pra gente, de que modo a gente o ouve, né, ouve o Senhor. E ele diz, né, o Elder Anderson, de que por mais que a gente não possa escolher ter esses momentos determinantes na nossa vida, a gente pode se preparar para isso, né? Então, se a gente tiver fé, se a gente for obediente, humilde e tiver real intenção, ele vai proporcionar esses momentos pra gente, esses momentos determinantes na nossa vida. Gostaria só de encerrar prestando meu testemunho, dizendo que eu sou muito grata por ter conhecido esse evangelho, porque ele é tudo para mim. Ele me guia, ele tem o passo a passo, né, de como educar meus filhos, de como cuidar da minha família, de como agir em todas as situações existentes nessa vida que acontecem, tudo que cai no colo da nossa família, a gente tem uma resposta nas escrituras, nos conselhos dos profetas, problemas financeiros, de saúde, educacionais, de autossuficiência, espirituais, emocionais. Todas as respostas que a gente precisa estão nas escrituras e nos conselhos dos profetas. Então, eu sou muito grata e gostaria de prestar esse testemunho para vocês. Em nome de Jesus Cristo, amém.